Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse giro de notícias especial sobre cinema. Como todos vocês devem saber, o tema de redação do Enem de 2019 foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E como sempre acontece no Enem, a discussão extrapolou o momento da prova, está na boca da sociedade e virou pauta forte nas principais redações dos jornais brasileiros essa semana. Por isso, o Giro de Notícias fez esse resumão especial com as matérias mais importantes produzidas no rastro dessa discussão levantada pela prova de domingo. Dados que foram compilados pelo jornal Metrópolis dão uma noção para a gente do quanto o cinema, enquanto espaço físico, enquanto salas de cinema, está presente ou ausente. Primeiro a gente pode olhar para a quantidade de cidades que tem salas de cinema, e esse número é muito pequeno. Atualmente o Brasil tem 5.570 municípios e só 410 deles possuem salas de cinema. Isso dá aproximadamente 7% das cidades brasileiras. Mas, por outro lado, se a gente olhar para a quantidade de população que tem acesso ao cinema, a desproporção não é tão grande assim. Isso porque o Brasil está muito concentrado demograficamente nas capitais. E aí, nesse contexto, a gente vai ter, por exemplo, a região Nordeste, que tem a menor taxa de população com acesso a salas de cinema. E essa taxa chega a 40% da população. Um número grande, mas bem menor do que o que foi mostrado nos dados anteriores. Quem sofre mesmo com ausência de cinema são as cidades dos interiores e também as regiões periféricas, mesmo nos grandes centros urbanos. E agora a gente vai começar uma série de notícias que tratam da relação entre cinema e política. Uma relação agitada em 2019 que teve mais um capítulo, coincidentemente, na segunda-feira, um dia após a prova do Enem. Ocorreu uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal com a presença da ministra Carmen Lúcia, de representantes do governo e de diversos setores culturais e artísticos. Estava lá o Caetano Veloso, estava lá a atriz Gira Paz, entre outros também. Em questão está um possível aparelhamento de censura no Conselho Superior de Cinema, que, enfim, é importantíssimo em diversas atividades relacionadas à indústria do audiovisual. Acho bem válido a gente acompanhar essa questão. A gente deixa para vocês aqui essa matéria do Nexo Jornal sobre políticas públicas que visam ampliar o acesso ao cinema no Brasil. Já ouviu falar dessas três políticas aqui? O cinema perto de você, o Vale Cultura e o SP Cine? Já ouviu? Não? Eu também nunca tinha ouvido falar sobre elas, com exceção do Vale Cultura, que eu apenas vi empregado em setores públicos. Eu conheço funcionários públicos que têm acesso ao Vale Cultura, não sabia que também poderia ser empregado no setor privado. Além de apresentar esses três programas governamentais, o Nexo Jornal também traz especialistas que explicam por que é importante a criação de políticas públicas de incentivo ao acesso ao cinema no Brasil. Bem legal esse texto, vale muito a pena. E para fechar essa dobradinha cinema e política, a gente dá foco agora nessa semana agitadíssima da Secretaria de Cultura. Para quem não sabe, a Secretaria de Cultura é o que restou do Ministério da Cultura, que foi extinto em janeiro. Até o início da semana, essa secretaria pertencia ao Ministério da Cidadania. Agora, o presidente Jair Bolsonaro transferiu a Secretaria de Cultura para o Ministério do Turismo, uma relação que ainda não foi explicitada direito. E para terminar, ontem, o chefe do Executivo nomeou como secretário de Cultura o dramaturgo Roberto Alvim, que ficou conhecido recentemente pelas ofensas a Fernanda Montenegro. Essas questões não tocam especificamente o cinema, mas atingem essa questão e são muito importantes para a gente acompanhar melhor toda essa discussão que começou a ser suscitada a partir da prova de domingo do Enem. E essa notícia muito legal, galera, que surgiu nessa semana especialmente cinematográfica, o ressurgimento dos cinemas de rua em São Paulo. Para quem não sabe, cinema dentro de shopping center é uma coisa relativamente nova, isso começou na década de 90.
A maioria dos cinemas de rua virou igreja, supermercado, ou alguns ficaram abandonados. No Rio, alguns ainda resistem, como o clássico Cine Odeon e também o Roxy lá em Copacabana. E agora tem esse pessoal aí querendo novamente valorizar o cinema de rua, uma experiência bem interessante. Acompanhe essa matéria que a gente deixou no link aqui embaixo. Para terminar, galera, eu deixo aqui para vocês esse quiz do Nexo Jornal sobre a produção cinematográfica realizada por mulheres aqui no Brasil. Já que se falou em democratização do acesso ao cinema, eu acho que esse é um ponto bem interessante para a gente refletir. Eu vou te confessar, eu errei praticamente todas as questões desse quiz, mas gostei muito de conhecer esse lado da história cinematográfica brasileira que não é muito valorizado. Acho que vale a pena, vai lá, tenta, você vai gostar de fazer esse quiz. Fechamos por aqui, galera. Gostaram desse giro de notícias temático, especialíssimo sobre o cinema? A gente está pensando em reproduzir mais giros temáticos como esse. Mas semana que vem a gente volta ao normal, trazendo as informações mais importantes dessas grandes discussões da atualidade, principalmente para você que vai fazer vestibular e concurso público, mas você que quer ficar também antenado nas principais discussões desse mundo. É só acompanhar. Aqui a gente dá informação boa para você. Aqui a gente resume, facilita a sua vida, tá bom? Até semana que vem.